1 Timóteo 5. Não repreendas um ancião, mas admoesta-o como a um pai, e aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou sobrinhos, aprendam eles primeiro a exercer a piedade em casa e a recompensar seus pais, porque isto é bom e aceitável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada confia em Deus, e continua em súplicas e orações noite e dia. Mas a que vive em prazer está morta enquanto ela vive. Ordena estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Não deixe que uma viúva seja inscrita na lista com menos de 60 anos, tendo sido a esposa de um homem, tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se hospedou estranhos, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se diligentemente praticou toda boa obra. Mas recuse as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, se casarão, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado sua primeira fé. E além disto, aprendem também a ser ociosas, perambulando de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e intrometidas, falando coisas que não deviam. Quero, pois, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que de fato são viúvas. Os anciãos que governam bem sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, pois a Escritura diz: Não porás focineira no boi que pisa o grão, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que observem estas coisas sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. A nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades, Os pecados de alguns homens são manifestos antecipadamente, precedendo o julgamento, e em alguns manifestam-se depois. Da mesma forma, também, as boas obras de alguns são manifestas antecipadamente, e as que são de outra maneira não podem ser ocultas. 1 Timóteo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e sua doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam, porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Estas coisas ensinam e exortam. Se alguém ensina de outro modo, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, porfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos da mente e destruídos da verdade,
Supondo que lucro é piedade, aparta-te dos tais. Mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te aos olhos de Deus, que todas as coisas vivifica, e diante de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará quem é o bendito e único, poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que tem a imortalidade e habita na luz da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao que seja a honra e poder para sempre. Amém. Manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para deleites, que façam o bem e sejam ricos em bons trabalhos, prontos a repartir, dispostos a se comunicar, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos e as oposições da falsa chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, o Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses anciãos em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia. Porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto, mas amante da honestidade, da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm, por causa da ganância do lucro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos.
Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro, antes até sua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra. Tito 2. Tu, porém, fala as coisas que convêm à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres de coisas boas, para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta da mesma forma aos jovens, a que tenham mente sóbria em todas as coisas. Te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã que não pode ser condenada, para que os que são de oposição possam ser envergonhados. Não tendo nenhum mal que dizer de vós, exorta os servos a que sejam obedientes a seus próprios senhores e em todas as coisas lhe agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa fidelidade, para que sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Fala destas coisas e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito 3. Admoesta-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam os magistrados e estejam preparados para toda boa obra, que de ninguém falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Ao homem que é herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo.
quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, sê diligente ao vir ter comigo em Nicópolis, porque determinei invernar ali. Conduza diligentemente Zenas, o advogado, e Apolo em sua viagem, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a manter as boas obras nas coisas necessárias, para que eles não sejam infrutíferos. Todos os que estão comigo saúdam-te. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. 2 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, o Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para o que fui nomeado pregador e apóstolo, e um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou e não se envergonhou da minha cadeia. Mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. O Senhor lhe conceda e ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. E quantas coisas ele ministrou a mim em Éfeso, tu sabes muito bem. 2 Timóteo 2. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis. Que sejam capazes de também ensinarem aos outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considere o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em todas as coisas. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, foi ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro dificuldades como um malfeitor e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta é uma palavra fiel, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também reinaremos com ele.
Se o negarmos, ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade, mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade, e a palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e destruíram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Portanto, se um homem se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do mestre e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da juventude e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com um coração puro. E evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé, mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Mas os homens maus e sedutores irão de mal para a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tens aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 4.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. E Tíquico enviei a Éfeso. A capa que deixei em Troade com Carpo. Quando vieres, traze contigo e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam. Oro a Deus, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui salvo da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Saúdam-te Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Primeira João 1. O que era, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam, da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. E fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tivestes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já passaram, e agora a verdadeira luz brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão está em trevas até agora. Aquele que ama seu irmão está na luz. E não há nele ocasião para o tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai. Porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados, por causa do nome dele. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é a última hora, e como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira advém da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que reconhece o Filho, tem o Pai também. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouvistes desde o princípio. Se isto que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine. Mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 3. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixes homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era daquele perverso e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más, e as de seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão possui necessidade e fecha-lhe suas entranhas da compaixão, como habita nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade e asseguraremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, então temos nós confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amém.